Bom dia, Deus, esse daqui São Moreirão, mais uma vez, alimentando todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo, Deus, obrigado por estar em nossa presença, protegendo-nos de todo o mal. Amém? Confia em Deus. Jesus, oro orar por você. Deus Pai, Deus maravilhoso, com a tua espada desembainhada, Pai, com o teu exército, onde cuida de cada um de nós, protege-nos de todo o mal. Cura cada um, ou dá tudo que necessita para uma vida até chegar à tua eternidade. Obrigado, Senhor. Confia em Deus, só Ele é a nossa confiança, nossa segurança e nossa força. Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a terra, da áspide e a desmamada colocará a sua mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano nenhum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará dentre os quatro confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito.
Capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, executa e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Confie em Deus, só Ele pode, só Ele faz tudo por nós. E assim seremos curados, libertados, protegidos. E não se preocupe, enquanto Deus não nos abandonar, não se preocupe, nunca andaremos só. Porque se não houver ninguém na terra que agradeça a sua honestidade, a sua honra de estar andando com Deus, saiba que um exército de anjos está ao nosso lado. Nunca estaremos só, porque Deus não nos desamparará, não nos deixará só. Amém? Confie em Deus, recebam todos o pão da vida, sejam todos curados.